Tua palavra é luz para os meus caminhos. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. É bom estarmos aqui para mais um aprendizado. Minha oração é para que o Senhor nos conceda discernimento para entendermos a sua palavra, entendermos dentro da sua pureza, né? Sem qualquer acréscimo. Eu creio que, embora sendo Deus o Todo-Poderoso, Ele permite que possamos entender a sua palavra de uma maneira pura, de uma maneira simples, sem qualquer acréscimo, né? Porque assim nós teremos certeza de que estaremos fazendo a vontade dele. E eu convido você a permanecer firme e perseverante para que possamos aprender juntos, ok? Caso você não tenha recebido aí o link, né, você do curso, ok? Eu peço que você verifique aqui na descrição do vídeo ou no final, né, do vídeo, tem ali o endereço do vídeo para reflexão, tá bom? Se você ainda não assistiu, eu peço por favor que você dê uma pausa aqui, assista aí, são apenas alguns segundos, e aí já voltamos para continuar aí a nossa conversa. Conteúdo do vídeo, né? O vídeo mostra um pai com uma filha e as amiguinhas da filha parando num comércio, e aí as meninas saem rapidamente e o pai chama a filha e tira uma cédula, né, um dinheiro, e entrega para ela. O problema é que a menina ela se curva ali de uma maneira que chama a atenção dos policiais que estão vindo logo atrás, e eles colocam ali a luz farolete, né, no carro, e vê inclusive o homem entregando uma cédula para a menina, e interpretam, né, como se ele estivesse buscando aí um programa, né, com uma menor. Talvez você possa achar estranho, né, colocar esse vídeo aqui, mas é exatamente essa a ideia, é ter uma interpretação que na verdade não é a correta, né? Para você ter uma ideia, o vídeo ele vai falar, tem a descrição ali, aparece uma legenda que no português vai dizer: não julgue rápido demais, nós não vamos julgar. Então, a ideia é exatamente essa. Nós vemos que a polícia viu apenas uma parte do todo, uma parte do conteúdo, ou seja, não pegou o contexto, né? E aí, não pegando o contexto, houve então uma interpretação errada. E o que isso mostra para nós? Mostra que quando não conhecemos bem um texto bíblico ou conhecemos apenas parte de um texto, podemos facilmente interpretar fora do contexto, interpretar errado, né? Então, por isso nós precisamos treinar nossa mente para sempre buscarmos a interpretação dentro do contexto, em se tratando, obviamente, da palavra de Deus, da Bíblia, interpretarmos dentro do contexto histórico e teológico. Tá bom? Vamos então partir para a aula. Hoje estamos na terceira aula, vamos falar sobre figuras de linguagem e de pensamento. Falaremos também um pouquinho aí sobre estilo de escrita e literatura. Começando então pelas figuras de linguagens, né, ou figuras de palavra, também tropos. Há nas escrituras o uso de vários tipos de figuras de palavras e de pensamentos, as quais nós chamamos de figuras de linguagem, né? As figuras de linguagem elas são usadas como um meio acessório, né, de comunicação, para tornar a comunicação que emitimos mais expressivas, para tornar as palavras que emitimos de formas mais expressivas. E assim como acontece com os sinais ortográficos, né? No caso aqui,
interrogação para perguntar e a exclamação para afirmar, as figuras de linguagem elas vão também facilitar a nossa expressão, ok? Nós vamos ver vários exemplos aqui para a gente entender melhor sobre isso. Tropos, eu coloquei aqui, ó. Tropos no grego significa direção, giro, que vem do verbo girar. Tropos é uma figura de linguagem e, nesse caso, é usada a figura de linguagem onde ocorre mudança de significado. A mais famosa figura de linguagem é a metáfora. Já até mencionei aqui, ó, a metáfora, que é o emprego de palavra fora do seu sentido, usado aí para comparação ou uma analogia, tá bom? Vamos ver, por exemplo, aqui, ó, olha só. 2 exemplos eu vou pôr aqui. A Amazônia é o pulmão do mundo. Então, olha só, a Amazônia ela não é o pulmão do mundo, mas como é uma das maiores florestas, né, do mundo, e a gente sabe onde tem floresta tem oxigênio, há um volume muito maior de oxigênio na Amazônia, então temos aí essa frase, né, a Amazônia é o pulmão do mundo, é onde tem o maior, onde se concentra o oxigênio do mundo, né? Então usa-se aí uma figura de linguagem empregando um texto, uma palavra fora do seu sentido, mas fazendo uma comparação, fazendo também uma analogia. Lá em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 e 9, vai dizer que Satanás é o dragão e também vai falar que Satanás é a serpente. E aí uma pergunta, o dragão é a serpente, né? Também é uma comparação. Em que sentido? Se Satanás é o dragão, se Satanás é a serpente, olha, é metafórico isso. Mas uma coisa eu garanto, eu tenho certeza que você não gostaria de estar na frente de um dragão, nem na frente de uma serpente, né? Então mostra aí para a gente o perigo, né, de Satanás. A metáfora ela possui algumas variações e uma delas é a sinestesia, que é a combinação ou mistura de diferentes sensações provenientes dos 5 sentidos: visão, tato, olfato, paladar e audição. Eu vou colocar aqui alguns exemplos também. Olha só. Grito áspero, né? Então tá aí uma figura, né, metafórica de sinestesia, dizendo para expressar que o grito dela foi algo ardido, muito muito ruim, né? Que veja até a expressão aí da pessoa mostra o quanto aquele grito é áspero, né? Não é bom, não foi bom de ser ouvido, né? Um outro exemplo, doce infância, mostra que foi uma infância gostosa. E aí veja que está dentro do nosso dos sentidos, dos 5 sentidos que todo ser humano tem. Olha essa passagem aqui, ó, Salmos 19, versículos de 7 a 10. Seus preceitos são mais doces do que o mel. Olha que gostoso, né? Que delicioso que são os preceitos de Deus, né? É como um mel, é para ser degustado, né? Se você pega uma colher de mel, coloca na boca, você fica ali, ó, algum tempo sentindo ainda aquele doce, né? E os preceitos do Senhor são isso. Aliás, os preceitos do Senhor são mais doces do que o mel. E aliás, eu digo, até deixo aí para você um aconselhamento, né? Saboreie os preceitos do Senhor.
Os preceitos do Senhor são para ser degustados constantemente, né? É para a gente absorver a doçura dele. Os preceitos do Senhor não são maus, são muito bons, são mais doces do que o mel. Temos também a onomatopeia, uma palavra um tanto estranha, né? Mas eu tenho certeza, aliás, é isso que eu estou falando aqui, certamente você já aprendeu aí na época do colégio, tá? E aí você provavelmente está relembrando tudo isso, né? Mas temos também aí a onomatopeia, que é um vocábulo onde a pronúncia lembra o som da coisa. Por exemplo, né? Bum! O que você lembra? Ou quando eu faço assim, ó, toque, 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 né? Então nós temos aí alguns exemplos, inclusive de onomatopeia significada, que é o cacarejar, é o tic-tac, que vai lembrar, vai significar ali exatamente qual é o objeto, né? O tilintar, tintinar, que vem do sino, ok? Passei um pouco rápido, mas é isso mesmo. Então, estou dando aí o exemplo da onomatopeia. Tem também a comparação. A comparação é o vocábulo utilizado para aproximar a ideia, né? Então, por exemplo, nós vemos lá em Atos 2, versículo 3, que Lucas vai descrever dizendo: apareceram-lhe umas línguas como de fogo. Então, olha só, não eram línguas de fogo, tá? Porque se fossem línguas de fogo, ia provavelmente queimar ali os discípulos, mas era como de fogo. Então, como ele não conseguia explicar aquilo, ele disse: olha, era como de fogo. E aí a gente consegue captar como eram essas línguas. Um outro exemplo, Apocalipse 14, versículo 2 e capítulo 19, versículo 6. Vai dizer assim: ouvi uma voz como de muitas águas e como de trovão. Não significam que eram trovões ou era uma cachoeira, né? Mas era som como, olha só, é uma comparação, tá aproximando. E aí então a gente consegue entender o que o apóstolo João estava dizendo, estava se referindo. A gente consegue se aproximar aí da ideia que estava na mente dele, tá bom? Aqui nós mudamos um pouquinho, né? Então, olha só, enquanto a metáfora é usada para comparação por meio de analogia, a metonímia ela é uma figura de linguagem para substituir um termo por outro. Por exemplo, aliás, tem que substituir um termo por outro de modo que haja estreita afinidade, tá? Ou relação de sentido aí do que está sendo expressado. Então, por exemplo, uma metonímia de causa pelo efeito, né? Apresento-lhe o meu trabalho. Então, olha só, o trabalho de um escritor é publicar livros, é escrever livros, né? Então, ele pode muito bem mostrar o livro dele e dizer: olha, apresento o meu trabalho. Um outro aqui que você já deve ter dito, né? Ou alguém dito para você, né? Tal era a fome que ele comeu 2 pratos. Então, aqui a metonímia do tipo do continente pelo conteúdo, ou seja, tal era a fome que ele comeu 2 pratos. Na verdade, ele comeu o conteúdo que estava no continente, entendeu? O conteúdo que estava nos pratos e não exatamente os 2 pratos, entendeu? Então aí tá havendo aí uma substituição de um termo para o outro, mas está havendo uma afinidade, uma relação, né? Tanto é que nós entendemos muito bem quando alguém fala isso, né? Agora, olha só,
o que diz lá em Isaías 53. Nesse caso aqui é o efeito, o efeito pela causa, né? O tipo de metonímia é o efeito pela causa. Foi da vontade do Senhor, de Deus, esmagá-lo, algumas versões, moê-lo e fazê-lo sofrer. Tem um efeito aí, uma causa, né, para isso. E aí está dentro da figura de linguagem, da figura de palavra metonímia. Ainda falando sobre figuras de palavras, temos o pleonasmo. O pleonasmo ele consiste na repetição de um termo ou ideia para enfatizar uma comunicação. Você vai lembrar disso, porque nós vemos muito nas escrituras isso, né? O Senhor Jesus, ele diz, né? E aí podemos ver, confirmar lá em João capítulo 3, versículo 3. Em verdade vos digo. Então, quando o Senhor Jesus está repetindo aí um termo, ele está chamando a atenção. Olha, preste atenção, porque o que eu vou falar é sério. Ele está querendo enfatizar uma comunicação. E aí nós vemos que o Senhor Jesus fala aí algumas coisas após esses termos. Também lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, versículo 11, versículo 17, nós vamos ver também esses termos aqui. Ó. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, é uma maneira também de enfatizar a comunicação. Ou seja, tem gente que tem ouvidos, mas não ouve, né? E aí eu não estou falando do surdo, estou falando de pessoas que não têm os ouvidos preparados ou à disposição de ouvir a palavra do Senhor. E você com certeza já deve ter se deparado com isso em algum momento da sua vida quando você foi falar de Cristo. Mas aqui especificamente está dizendo, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas a ideia aqui também pode ser usada para uma pregação do Evangelho em qualquer lugar, né? Quem tem ouvidos, ouça, né? Ouça a palavra de Deus, né? Tem pessoas que não estão interessadas, tem pessoas dentro da igreja que não estão interessadas em ouvir algo de Deus, alguma repreensão, né? E nós sabemos muito bem que a repreensão nem sempre, ou melhor, nunca é agradável, né? Mas é necessário para que possamos mudar. Então, a ideia aqui é enfatizar uma comunicação. Por isso, sempre atenção, ok? Quando você ouvir essas repetições de termo ou ideias. Vamos ver agora figuras de pensamento, ok? Elas estão dentro da figura de linguagem. Então, como eu falei, existem figuras de palavra e também figuras de linguagem. No caso aqui, parábola. A parábola é uma história que ilustra uma verdade, geralmente relacionada à moral. Ela vem do grego parabole, que significa colocar ao lado de, ou seja, é uma verdade física sendo colocada ao lado de uma verdade espiritual. Nós vemos nas Escrituras o Senhor Jesus falar várias vezes por meios de por meios de parábola, tá bom? E aí nós temos esses exemplos. Existe também o antropoformismo, é uma palavra até que enrosca aí um pouquinho para a gente falar. Mas também é uma figura de pensamento que trata da personificação de características humanas em seres de forma não humana. Por exemplo, um exemplo está aqui, ó, Daniel capítulo 5, versículo 24. Essa passagem, aliás, vou até ler aqui, ó. Por isso ele, Deus,
enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Só para você ter uma ideia, essa passagem foi quando apareceu uma escrita na parede da sala onde estava o rei Belsazar. E a palavra estava dizendo assim, Mene, Mene, Tekel, Parsim, ou seja, contado, pesado e dividido. Deus estava colocando ali um juízo naquele momento, né? E a história é bastante interessante. Pouco tempo depois, o reino Medo-Persa invade lá a Babilônia, né? E ele perde aí o reinado. Também dentro das figuras de pensamento nós temos a hipérbole. A hipérbole é uma expressão intencionalmente exagerada com a finalidade de realçar uma ideia. Olha só aqui, ó, até coloquei aqui vários livros, né? Lá em João capítulo 21, versículo 25, eu vou até pegar aqui rapidinho. João 21, 25 diz assim, Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Então aqui, o que João fez intencionalmente foi um exagero, né? Uma hipérbole, para chamar a atenção, para realçar uma ideia. Jesus falou tantas coisas que, segundo ele, não caberia no mundo se fosse escrito livros. É claro que é um exagero, ok? Mas o que João estava dizendo ali era uma hipérbole e, obviamente, um exagero, tá bom? Também temos a alegoria. A alegoria consiste numa sequência de metáforas. Olha só, lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 5, depois 22, 16, nós vamos encontrar, por exemplo, falando do Senhor Jesus, né, que ele é a raiz de Davi, o leão de Judá, o cordeiro de Deus e a resplandecente estrela da manhã. Lá no Evangelho de João, nós vamos encontrar que Jesus é a porta estreita, é o caminho, é a vida. Vamos encontrar várias alegorias. Tudo isso vai mostrar, são metáforas, né? São exemplos metafóricos para falar sobre quem é Jesus. Na verdade, a meu ver, né? A meu ver, Jesus é tudo isso e muito mais, né? Ele é a raiz de Davi, sim, ele é um leão, porque ele que vai voltar no último dia e vai fazer o juízo, né? Ele é ao mesmo tempo manso, porque ele nos acolhe, cuida de cada um de nós. Ele brilha, ele é a luz que ilumina em nós, é a resplandecente estrela da manhã. Ele é a porta que foi aberta para nós, para o reino de Deus. Ele é o caminho, e o caminho dele está aqui, basta seguirmos. Então veja, Jesus é metaforicamente tudo isso e muito mais. Existe também a prosopopeia. A prosopopeia é atribuir qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais ou objetos inanimados. Então, olha só essa passagem, né? O justo é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Então, olha só, uma árvore plantada à beira de águas correntes, ela sempre vai ter ali o alimento, né? E o justo, ele é assim, ele sempre vai ter as bênçãos de Deus. Ele sempre vai estar sendo bem cuidado, né? Então tem aí uma figura de pensamento que vai trazer essa ideia que é a prosopopeia. A ironia A ironia é sugerir
por meio de entonação de voz ou contexto, o contrário do que as palavras estão dizendo. Então, por exemplo, a gente lembra muito bem dessa figura aqui, né, do professor Raimundo, e ele era considerado o sabe-tudo, né? Aliás, até a ironia ela também tem sentido de sarcasmo, mas só que o sarcasmo é parecido, ele procura ridicularizar a pessoa, ok? Então existe a ironia e existe o sarcasmo, ok? O eufemismo é substituir palavras grosseiras por palavras agradáveis. Então, olha só, você não vai... se uma pessoa mentiu, por exemplo, né? Estou dando um exemplo aqui, ao contrário de você dizer que ela é mentirosa, você pode dizer, ou que ela mentiu, você pode dizer que ela faltou com a verdade. Então, olha só, é uma palavra mais agradável, né? Até mesmo se for para repreender alguém, né? Então é uma maneira agradável de falar com alguém. Tudo bem até aqui? Então vamos falar um pouquinho aí sobre estilo de escrita e literatura. Além das figuras de linguagem, né, que acabamos de ver, há também o estilo de literatura de cada autor. Deus respeitou o estilo de escrita e a percepção do autor, do escritor daquela carta, né? E um bom exemplo que eu vejo são os 4 evangelhos, que eles relatam de perspectivas diferentes os mesmos acontecimentos. Eu gosto de usar o exemplo de uma encruzilhada. Então tem uma encruzilhada e vamos supor que houve um acidente no meio daquela encruzilhada. E aí vem os 4 evangelistas ali, João, Mateus, Marcos, João, Lucas, né? E cada um está numa rua e eles estão ali sentados, olhando, né, a situação e descrevendo o acontecimento. Então, veja, cada um vai ter uma percepção diferente. Eles estão falando do mesmo assunto, mas de perspectivas diferentes, da maneira que está sendo, que eles estão visualizando a questão. Então, Deus, por meio do seu Santo Espírito, respeitou esse estilo de literatura dos escritores. Um exemplo, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Bom, e aí um exemplo, né? Você pode verificar aqui com o tempo, né? Uma mente treinada, você pode reconhecer aí as características de quem escreveu determinado texto, né? Analisando as palavras, expressões, a maneira como ele se refere a Jesus, ou ao Antigo Testamento, a maneira de se referir até a si próprio, ou a certas autoridades, enfim, tem várias maneiras aí que você consegue identificar isso. Alguns exemplos aqui nós podemos ver nessa tela, por exemplo, o estilo de Mateus. Sabendo então que os judeus aguardavam ansiosos pelo Messias, o prometido, Mateus apresenta Jesus como o rei Messias. Então Mateus escreveu aos judeus. Lucas escreveu aos gregos, que visualizavam aí o homem ideal, né, o homem perfeito. E o que ele fez? Focalizou aí a pessoa de Cristo com a expressão que eles gostariam que houvesse. Marcos, ele escreve aos romanos. E o ideal para os romanos era o poder e o serviço. Então Cristo é descrito no Evangelho como conquistador poderoso. Já João, ele tinha em mente as necessidades dos cristãos e todas as nações. E assim ele vai apresentar Cristo
de uma maneira, assim, a divindade de Cristo Jesus, né? Também sobre e do Espírito Santo, obviamente, né? E ele vai trazer aí verdades profundas sobre este evangelho. Então, para a gente ter uma ideia, né, sobre isso, sobre a maneira que cada autor escreveu, aí a liberdade que eles tiveram para escrever as suas cartas ou livros, seja como for. Existem recursos de estudo de crítica de texto que fazem muita diferença para o entendimento de uma carta. São maneiras que eu diria de focar o contexto. Então, por exemplo, um livro ele pode ser lido com intenções diferentes. Coloquei aqui um exemplo. Uma leitura do livro de Atos, nós podemos analisar, né, identificar a história de um determinado personagem com o propósito de conhecer a sua personalidade, ou seja, fazer um estudo biográfico sobre essa pessoa. Traçar o perfil de uma congregação. A gente pode estudar o livro de Atos buscando ali o perfil de uma congregação. Por exemplo, né, em Antioquia, pega um exemplo lá de Antioquia, se eu não me engano, Atos 13 ou 14, e aí você consegue traçar ali também o perfil da congregação. Também você pode fazer um estudo aí, até geográfico, né, para mostrar, por exemplo, as viagens de Paulo, né, ele é bem interessante também, um estudo geográfico. Buscar mandamentos e orientações sobre comportamento, ok? Então, veja, são várias as maneiras que nós conseguimos ler um determinado livro, né? São várias as intenções que podemos ler um determinado livro de diferentes sentidos. E aí, claro, você pode ler o livro todo ali de uma maneira geral para você encontrar o contexto, mas você pode também buscar aí dentro do estilo de escrita, literatura, essas maneiras para você entender uma carta de um sentido, de diferentes sentidos. E aí já fechamos para a conclusão. As figuras de linguagem, de pensamento, têm o propósito de nos orientar no entendimento correto das Escrituras Sagradas. Entender as Escrituras de forma literal, além de nos trazer um entendimento diverso do que o autor tinha em mente, pode nos remeter a grandes produções cinematográficas dos cinemas, como é o caso do conteúdo de Apocalipse. Veja que eu falei ainda há pouco, né, que em Apocalipse vamos encontrar o dragão, a serpente. Agora imagine, há vários outros personagens que nós podemos, figuras, né, que nós podemos encontrar lá. Então veja a produção que você pode ter se você interpretar de forma literal aquilo. Deus, por meio do Espírito Santo, permitiu que homens escrevessem para igrejas e pessoas de época distante da atual. Por isso, é necessário que utilizemos recursos para entender tais escritas. Foi provavelmente entendendo de forma literal que os soldados romanos permitiram que a carta de Apocalipse, escrita por João, fosse enviada às 7 igrejas da Ásia Menor, enquanto ele estava preso na ilha de Patmos. Ok, finalizamos então mais uma aula. Quero agradecer aí a sua presença, dar graças a Deus pela sua vida, sua dedicação. Deixo aqui, desde já, que o Senhor possa trazer cada vez mais a sabedoria em nossas vidas, que possamos perseverar juntos, que possamos continuar caminhando juntos e que possamos interpretar as Escrituras da maneira correta
para que possamos ter certeza que estamos agradando ao Senhor. Amém? Até a próxima aula, que o Senhor te abençoe e vamos aguardar o Senhor nos permitir para continuar esse curso. Amém?